que foi alcançado por Deus, ele tem essa brasa acesa dentro dele. Aleluia! De anunciar o evangelho da salvação. Não é? Quando o Cícero fez esse convite para mim, e eu disse, olha, a vida do pastor é luta. Por quê? Porque eu tenho uma igreja em Pernambuco e eu pastoreio o presídio. Eu tenho igreja dentro dos presídios. Aleluia! Mas sempre a gente encaixa um tempozinho. Eu digo, como hoje eu vou ministrar na nossa igreja na Betel, Pernambuco, eu digo, eu chego mais cedo, honro o convite e depois eu vou fazer a obra lá no templo. Amém? Eu me chamo Pastor Jones, fui resgatado das drogas, fui um dos primeiros usuários de crack em Pernambuco. Tem um tempo que Deus fez essa libertação na minha vida. Das drogas eu fui liberto em 2004. Aleluia! Entreguei, tive um encontro com Cristo, Deus mudou a minha vida. E nos presídios que eu tirei a prisão, eu pastoreio ele hoje. Glória a Deus! Então, vocês estão convidados um dia, se vocês quiserem conhecer uma obra prisional, você vai conhecer o nosso trabalho lá em Pernambuco. Amém? E a gente sabe, a própria palavra do Senhor diz que onde mudou o pecado, o supermudou a graça do Senhor. Deus, ele não procura os direitos, os sábios, mas Deus procura aqueles que estão disponíveis, e nós estamos disponíveis. Glória a Deus! Disponível para servir a Ele. Eu falei para o irmão Cícero que Jesus, quando ele passou na faculdade, passou na frente da universidade em Jerusalém, estava lá Gamaliel, tinha muitos homens que eram inteirados, mas Jesus foi diretamente para a colônia de pesca atrás dos pescadores. Ele sempre procura quem está ocupado. Jesus não procura quem está dormindo, não, deitado na rede, não. Ele procura quem está ocupado para ocupar ele mais ainda com a obra do Senhor. Aleluia! Também por isso que ele não procura quem está na rede se balançando, ele procura quem está trabalhando. Você quer um exemplo? Quando Samuel foi para a casa de Jessé, os filhos estavam tudo em casa, só tinha um trabalhando que era Davi. Aleluia! Para você entender. Então tudo existe um contexto, mas eu queria, para não ficar só no meu testemunho era um pouco muito extenso, mas como a gente está aqui bem pertinho, a gente vai dividindo, mas eu queria trazer um texto da palavra do Senhor, que esse texto me acompanha no meu testemunho. Isaías capítulo 42, versículo de número 22, porque eu vivi prisões na minha vida. Prisões, e não foi poucas não, foram muitas prisões na minha vida. Não é como eu falei aqui, que eu conheci o álcool, eu era de menor, foi a primeira porta que Satanás abriu na minha vida, conforme Salmo 42, verso 7, a parte A, um abismo chama outro abismo. Conheci ali o álcool e chegou aquele meu amigo que não é amigo de ninguém, Isaías 42, verso 22. Esse 42 de Isaías aqui, ele fala justamente do servo do Senhor, do nosso papel. Ele está falando justamente do próprio Jesus, mas esse texto cabe para a gente, o nosso papel como servo do Senhor. E existe uma tradução muito poderosa dentro dele, mas eu só quero ler somente o versículo 24, o versículo 22, perdão, e eu vou abordar alguns pontos para a gente poder parar e entender direitinho, porque às vezes a gente traz prisão dentro da gente. Mesmo a gente dentro da igreja, mas tem prisão dentro da gente. A gente está dentro da igreja, mas a igreja não está dentro da gente. Tem muitas coisas que a gente precisa entender. Quer dizer, como eu faço esse trabalho dentro do sistema prisional, as coisas que vêm acontecendo lá, às vezes, para quem não tem experiência, pode até lhe chamar a atenção, mas para quem já tem experiência, não chama a atenção. Porque a gente já viu tanta coisa, o camarada dentro da igreja, e ele está procurando a libertação, ele não está liberto, ele está procurando a libertação. Porque lá dentro, depois a gente descobriu que o camarada num dia recebia a mulher dele, que é a parte que todo preso tem o seu direito de receber a sua esposa, mas tinha um outro dia que ele recebia outra. E ele estava na igreja falando em língua e profetizando. Então tem muita coisa que
Por isso que eu sempre falo para as pessoas que o que dá a autenticidade do pregador não é a pregação dele, não. É o testemunho de vida que ele dá. Aleluia. Porque pregador eu conheço milhares, mas poucos têm dado testemunho de uma vida transformada. Vem comigo, Isaías 42, o versículo 22. Olha, esse versículo fala de 7 prisões. Só em um versículo só. Fala de 7 prisões. E por muitas e muitas vezes essas prisões estão dentro da gente. E ele diz assim: mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas, escondidos na casa dos cárceres. São postos por presa, e ninguém há que o livre por despoja, e ninguém diz restituir. Como é que se diz restituir? Uma vida aprisionada, trazendo 7 prisões na sua vida. Então, se a gente parar e analisar direitinho, às vezes a gente precisamos saber quem somos em Cristo Jesus. Isaías 42, conforme a gente fez essa leitura, mas eu queria trazer uma abordagem aqui, do verso 6 ao 9. Deixa ela aberta, a gente vai extrair alguns versículos. Versículo 6 ao verso 9 diz assim: eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pelas mãos, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz do gentio, para abrir os olhos dos cegos, e para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venha a luz, vos faço ouvir. Amém? Glória a Deus. Então, Deus ele chamou a gente para a gente poder anunciar a palavra, dentro de tempo e fora de tempo. Eu queria seguir um pouco mais nesse ponto, como eu tenho sempre dividido aqui os textos. Nesse capítulo 42 e o verso 22 fala de 7 prisões. Mas este é um povo roubado e saqueado, e todos estão enlaçados em cavernas, escondidos na casa dos cárceres. São postos por presa, e ninguém arquia o livro por despoja, e ninguém diz restituir. Então vamos lá. Roubado é uma prisão, sim ou não? Quantos foram roubados? Teve seus sonhos roubados? Eu mesmo fui um. Tive meus sonhos roubados tantos anos. O que eu tinha sonhado para a minha vida não era estar dentro de uma cadeia, atrás de uma casa, não. Eu nunca fiquei com isso. O meu sonho estava muito mais além do que tudo isso que poderia acontecer na minha vida. Mas quando a gente quer andar dentro do nosso próprio entendimento, primeiramente que eu quebrei esse protocolo, desobedeci a meus pais e fui bater aonde eu bati. Tá entendendo? Passei de 2011 até 2000, que eu ainda estou assinando ainda, eu ainda continuo preso ainda. Até 2019, quando eu saí, mas eu ainda estou preso na caneta. De 2 em 2 meses eu tenho que ir na justiça lá em Pernambuco e fazer essa assinatura. Por quê? Porque eu quis andar dentro do meu entendimento. E tem muita gente achando que tem um conhecimento a ponto de saber administrar a sua própria vida sem um conhecimento de Deus. Então, roubado, essa é uma prisão. Saqueados, segunda prisão. Enlaçados, terceira prisão. Enlaçados em caverna. Quantos estão encavernados aí do pecado? Na caverna do pecado, dos erros, da mentira, da condenação. A quarta, a quinta, escondido. Estão escondidos porque não está podendo se mostrar nos lugares, porque fez algum erro, alguém está procurando ele. Fruto, o resultado do pecado. Na casa dos cárceres, e o cárcere tem várias casas, porque tem o cárcere do cigarro, tem o cárcere da bebida, tem o cárcere da prostituição, tem o cárcere da lascívia, tem eles cárceres, por isso que preso na casa dos cárceres, ele está preso em um condomínio de cárceres, que não deixa de ser prisão. E a sétima prisão, posto por presa, estão presos, Satanás prendeu eles.
Satanás prendeu. Aleluia. Então começa a entender direitinho. Esse é um povo roubado, esse povo tinha sido resgatado. Deus tinha resgatado ele, mas ele continuava querendo andar dentro do seu entendimento, com as suas próprias pernas, ele estava caminhando para o cárcere, para um lugar de prisão. E ele diz aqui, no finalzinho do verso, ele diz aqui, e ninguém há que o livre por despojo. Isso aqui era uma lei, que era a lei do despojo, eu acho que vocês já ouviram. O despojo, a nação que ganhar a batalha, ela fica com tudo que conquistou daquela nação que perdeu. Era o despojo. Então, os despojos era terra, era tecido, era bens materiais que o povo negociava. Ouro. Negociava para poder libertar alguém. Tem alguém preso aí, rapaz, não libera ele. Não, eu tenho um despojo disso aqui que eu conquistei, vamos negociar. Mas ninguém se apresentava. Aí é onde entra a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Quando ele entra e diz, eu sou o despojo, eu me apresento como moeda de troca para resgatar os meus filhos. Por isso que ele diz aqui dentro desse texto, e ninguém há que os livre por despojo. E ninguém diz, restitui. Antigamente eu não dizia, não. Mas hoje eu levanto a minha mão e posso dizer, restitui, Senhor. Glória a Deus. Ele me alcançou e alcançou cada um de vocês. Aleluia. Então você tem condições nessa manhã, início de tarde, de levantar sua mão direita e dizer assim, restitui. 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 Deus é o maior restituidor. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Deus, ele te habilita Santo, no dia de hoje santo, de te santo. dizer restitui. Você Aleluia! pode dizer restitui. Jesus te libertou. Jesus, ele há de restituir tudo aquilo que ele tem liberado sobre a tua vida. Glória a Tem um Deus! louvor que diz assim, os sonhos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta, eu quero. Deus, Aleluia! nessa tarde. Aleluia! Hoje você pode levantar sua mão e dizer, restitui, Senhor. Glória a Deus! E aquele povo que estava preso na casa dos cárceres, encarcerado, ele foi resgatado. Houve um resgate. Jesus Cristo de Nazaré, ele se apresentou como moeda de troca. Aleluia! Dizer assim, olha Satanás, larga essas vidas, porque essas vidas nos pertencem. Eu não era nem para estar aqui. Eu não era para estar aqui. Eu era para estar abaixo de 7 palmos de terra. Mas Jesus, ele olhou para mim e disse assim, vou anular a sentença de morte da tua vida. Glória a O Jesus! tempo de vida foi o que ele fez sobre a minha vida. Aleluia. Então, no presídio que eu fui preso, hoje eu sou pastor dele. Glória a No Deus! presídio que eu fui preso, Glória. hoje eu sou pastor dele. Por quê? Porque quando Jesus ele chega para arrumar o que precisa Glória ser a Deus. arrumado. Não adianta a gente querer andar dentro do entendimento, porque conforme o verso 6 diz assim, eu, Senhor, te chamei em justiça e te tomei pelas tuas mãos e te guardarei e te darei por conserto do povo para a luz do gentio e para abrir os olhos dos cegos e para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em treva. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio, antes que venha a luz, vos faço ouvir. Levanta a tua mão e diz assim, muito obrigado. Muito obrigado, Obrigado, Senhor. Senhor. Pelo Senhor ter nos resgatado das Pelo Senhor ter trevas, Glória a Deus. das marras, das prisões diabólicas de Satanás. Como eu falei no meu testemunho, os irmãos não estavam, mas eu fui o primeiro usuário de crack em Pernambuco. Em 97 eu já fazia a pedra do crack para fumar. E fumei o crack até 2004. O que eu consegui dentro de anos de trabalho da minha vida foi embora em menos de
de 3 anos, 3, 4 anos. Mas a gente sabe, conforme João 10:10, não é? O inimigo veio, senão, para matar, roubar e destruir. O papel dele é só esse: matar, roubar e destruir. Talvez você diz assim, mas quando mata não acaba tudo? Não acaba não, irmão. Porque a gente tem uma história muito conhecida de uma guerra de família lá em Pernambuco. Lá na terra de Luiz Gonzaga, os Novais e os Ferraz. Essa guerra ela é antiga, ela já rompeu o centenário, já tem mais de 100 anos. E já morreu milhares e milhares e milhares de pessoas. E começou por uma briga por conta de um boi. Ou foi um boi ou foi uma vaca, que saiu da terra de um amigo e entrou na outra terra e o bicho não voltou mais. E ali ele era muito amigo, mas por conta de uma besteira, um tirou a vida do outro. E ali começou. Um mata daqui, outro mata de lá. Ou vem de lá, mata de cá, e assim sucessivamente. Aí às vezes você pensa, o inimigo veio senão para matar, roubar e destruir. Quantas vidas destruídas? Quantas vidas lá dessa família? Até inocente, que não tinha culpa de nada, mas era descendente daquela família rival. E estava sentenciada à morte. Então você sabe dessa história, ela é muito antiga. Então o inimigo ele veio senão para matar, como ele tem matado vidas, tem matado sonhos da nossa vida. Quantas coisas a gente poderia ter conquistado se a gente não tivesse dado ouvido às coisas do inimigo. Não é verdade? Eu acho que cada um de vocês tem uma história aqui de coisa que você poderia ter evitado, ter anulado. Se você tivesse evitado e tivesse anulado, você estava quilômetros e quilômetros na presença, né? Isso em todos os aspectos. Mas ele veio senão para roubar, para matar, roubar e destruir. Mas o segundo texto, o complemento desse versículo, a parte B, diz assim: porém eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. Quem está vivendo essa vida com abundância? Glória a Deus. É Jesus, é Ele que Aleluia. é Ele que tem proporcionado isso sobre a nossa vida. E eu vivi quantos anos preso na minha vida? Fiquei preso nas drogas, de 97 até 2004. E de 2011 até 2019 preso na prisão. A única diferença foi essa. Porque a lacuna, no tempo que eu convivi nas drogas, envolveu muita coisa. Muita coisa. Por isso que eu não tenho problema nenhum de falar, porque eu sei o que eu fiz. Quando eu cheguei diante do juiz, o juiz disse assim: pela primeira vez alguém chegou aqui para dizer que é culpado. A palavra do Senhor diz em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Aleluia. E o 36 Glória a Deus. diz: se verdadeiramente o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente serei livre. Glória a Quando eu Deus. cheguei diante do juiz, e o juiz disse assim: você cometeu isso aqui? Eu digo: cometi. Você fez isso aqui? Eu digo: fiz. Você fez, seu Jonas? Eu digo: fiz. Fez quantas vezes? Eu digo: fiz muitas vezes. Não foi pouca não. E esse juiz assim disse: agora, seu Jonas, eu não tenho nem como prender você, porque você falou a verdade. Glória a Deus. Vou lhe prender por quê? Aleluia. Eu ia te prender feito os outros que estão presos aí, que estavam tudo na mesma facção que eu fazia parte, na mesma panela, né? E já tinha gente presa, já tinha 2 presos já, e eu era o terceiro. E quando eu cheguei para o juiz, eu digo: eu fiz, Vossa Excelência. Ele disse: mas você é o primeiro que chega aqui para contar a verdade e dizer que cometeu o crime. De Vossa Excelência, eu conheci Jesus e ele me libertou. E uma dos cárceres, uma das prisões que Jesus me libertou foi a prisão da mentira. Aleluia. A prisão da mentira. Glória a Eu Jesus. sabia que eu ia me deparar com o Senhor, Vossa Excelência, mas a minha vida está nas suas mãos. Mas para eu chegar aqui para mentir, porque os advogados, eles mandaram eu mentir, e eu disse que eu não ia. Disse: tu vai morfar na cadeia. Eu disse: eu morfo, mas eu morfo com Cristo. Eu vou Aleluia. morfar na cadeia com Cristo. Glória a Deus. Esse juiz, nesse dia daí, eu sabia que eu ia ser preso, mas nesse dia eu não fui. Eu estava lá na audiência pública, e esse juiz disse assim:
Não, esse dia eu fui absolvido por um juiz, outra foi uma juíza que era conhecida lá em Pernambuco. Pronto, ela foi que acabou com o grupo de extermínio lá de Pernambuco. Prendeu mesmo de jeito. A juíza, Maria Inês. E nesse dia lá mesmo, eu disse, no outro eu acho que eu destaquei, mas eu acho que essa juíza. Porque essa juíza já tinha vontade de querer me prender, porque eu também estava sendo acusado lá do grupo de extermínio lá também. Mas quando eu cheguei diante dela, e o Espírito Santo deu graça no meu coração, diz assim, eu te dei livramento primeiro e também vou te dar livramento. Aleluia! Eu fechei a cabeça Glória a assim, eu Deus. sentado assim, fechei a cabeça assim e comecei a chorar. E ela do lado disse assim, Sejão, você está chorando de novo. Eu disse, porque você sabe da sua culpa, eu disse, sim senhora. E eu sei, tudo isso aí que vocês estão me acusando aí, é verdade, fui eu que fiz. Só que esse aí foi um crime. Eu estava sendo julgado por peculato. Eu não estava sendo julgado por homicídio. Eu estava por peculato, que é um crime contra a ordem tributária municipal. Eu acho que vocês ouviram falar dos vereadores que foram presos em Jaboatão dos Guararapes, desviando verba da prefeitura. Foi um escândalo. Jornal Nacional, todo mundo foi divulgado. Vereador saiu algemado assim, da Câmara, porque estava desviando. Eu fazia parte daquele grupo, por quê? Porque eu sou publicitário. Sou gráfico. E era eu que eu fazia a documentação de fato. Não tinha Deus. Vivia desmantelado. Mas quando eu tive um encontro com Cristo, Deus mesmo disse, vai lá e conta a verdade. Glória a E eu Deus. contei. Então, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu fui liberto. Glória a Jesus Deus. me libertou. Daquela prisão e do juízo. Eu estou assinando ainda. Todo mês, pronto. Para a semana eu vou subir. Sempre eu tenho um trabalho na terça lá do presídio. E vocês estão convidados, se vocês quiserem ir, viu? Amém. Fiquem à vontade, um dia aqui, a gente se organiza. Aí vai comigo, não se preocupe. Vai, entra comigo, vai comigo e volta comigo. Lá eu providencio a entrada de vocês, porque Deus também abriu uma porta lá dentro que se chama prisional. A gente tem faculdade, o nosso projeto botou faculdade dentro do sistema. E tudo começou pela minha prisão. Onde mudou o pecado, superando mudou a graça do Senhor. Glória a Deus. Então a gente tem curso, tem formação, tem preso que sai monitorado para estudar numa faculdade. E quando ele larga, não vai mais para o presídio, vai direto para casa. Porque o projeto Voz do Cárcere, que é o projeto que Deus me deu, dentro do sistema prisional, tem proporcionado isso. Aonde mudou o pecado, superando a graça do Senhor. Mas tem prisões da nossa vida, que eu sei que Deus falou ao coração de vocês. Deve ter uma prisão dentro de vocês ainda, que você tem medo de denunciar, mas hoje é o dia. Não denuncie a mim, denuncie a Jesus, porque Ele é o teu juiz. Aleluia. Ele é o supremo juiz. Então deu para você entender o que é que Deus faz. Eu corri tanto, e Deus usou o meu filho, o meu primogênito, que ele chegou e disse, pai, o senhor hoje é um servo do Senhor, por que o senhor vai ficar correndo tanto para a justiça? Porque se o senhor tivesse entregado, talvez o senhor já estivesse na rua. Porque eu corri, porque os advogados, depois foi que eu vim entender porque ele mandava eu correr, os advogados, né? Porque quanto mais caos, mais ele ganha dinheiro, né? No caos é que ele ganha, que ele vai ganhando, né? E depois eu parei, analisei direitinho, meu filho, eu vou orar. Meu filho, cristão também. Glória a Deus. Hoje, meu filho, quando ele falou isso aí, ele era novo, né? Hoje ele está casado, a mulher está gestante, daqui um dia eu vou ser vovô pela segunda vez com ele. Aleluia. Mas eu não me esqueço quando ele disse assim, pai, não se entregue, o senhor hoje é um cidadão, o senhor não é mais um criminoso, não. Se entregue, pague o que o senhor deve, pague o que o senhor deve, e o senhor vai sair de cabeça erguida, é o que está acontecendo. Aleluia. Porque Jesus, quando ele chega, quando ele entra na nossa vida, ele entra para arrumar a casa. É verdade? Glória a Deus. Ele entra, e assim mesmo ele fez na minha vida, e dá para você entender que no presídio que eu fui preso, hoje eu sou o pastor dele. Não somente um, mas tem outros presídios que eu também tenho um trabalho social. Eu trato o usuário de droga dentro do sistema prisional. Um determinado dia um camarada chegou e disse assim, olha, não tem condições não desse camarada ser liberto não. E lá na rua era casa de recuperação, ele não conseguiu ser liberto. E ele preso continua ainda no vício.
Eu digo, mas se ele cair nos pés de Jesus, Jesus liberta. Aleluia. Aí a camarada disse assim, mas qual é a certeza que você tem? Eu disse, eu. Aleluia. Primeiro usuário de crack. Jesus me libertou. De 2004, não, vou fazer 20 anos agora limpo. Limpo. Glória a Deus. E continuo hoje ajudando pessoas. Ordeno alguns trabalhos aqui na Paraíba. Eu trabalho com moradores de rua. Mulher, homem. As mulheres, a gente tem umas casas aqui que são parceiros nossos, a gente enterra. E homem, eu boto no carro e levo para Pernambuco. Eu coordeno só uma casa lá, ela tem 8 hectares. E lá a gente tem tudo. Tem viveiro, tem agricultura, tem apicultura, tem aviário, tem um bocado de coisa. Sabe por quê, amado? Porque Deus, ele conta com a gente. Não espere fulano lá sair de lá, não. É a gente que Deus, ele conta. Somos nós que Deus, ele conta para poder anunciar o evangelho da salvação. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Louvo a Deus pela vida de cada um. Mas entenda, com Jesus não tem meio termo, não. Ou é. Não tem ou não é, não. Ou é. Porque com Jesus não se brinca. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Que a potente mão do Deus Todo-Poderoso venha demais sobre as vossas vidas. Que essa palavra, ela ache lugar de morada em vossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.